vivo, conectando simultaneamente 40 auditórios distribuídos em 33 municípios baianos. Estamos agora interligados através da videoconferência do Instituto Anísio Teixeira, Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Uma moderna tecnologia da informação e da comunicação, a videoconferência rompe os limites de espaço e tempo, democratizando o acesso ao saber. Pontos remotos conectados por linhas digitais exclusivas de alta velocidade, transmitindo e recebendo imagens, sons e dados. Você vê e é visto, ouve e é ouvido. Você faz parte. Uma rede criada para possibilitar a troca de informações, a socialização de experiências e a aquisição de novas competências e habilidades. Cursos, seminários, palestras, debates, reuniões gerenciais são realizadas em uma das maiores redes de videoconferência voltada para a educação na América Latina. Antes de começarmos o encontro de hoje, vamos prestar atenção para algumas recomendações. Para começar, tenha certeza que seu aparelho de telefone celular está desligado. Lembre-se, você está vendo e sendo visto por todos os participantes. Os nossos microfones são muito sensíveis. Por isso, evite conversas paralelas, principalmente quando houver comunicação da sua sala com qualquer ponto remoto. Evite sair da sala durante a conferência. Deixe alimentos e bebidas fora do ambiente e não fume. Quando for participar, olhe para a câmera e se identifique, dizendo o nome, a localidade de onde está falando e a que setor ou instituição pertence. Agora estamos prontos para mais uma videoconferência. Bom trabalho! Bom dia a todos os secretários de assistência sociais municipais, todos os profissionais do SUAS que estão nos 27 territórios de identidade por toda a Bahia. Nós vamos dar início à nossa primeira conferência, videoconferência de 2015, com o tema de orientações para o preenchimento do plano de ação de 2015. Queria cumprimentar aqui também a mesa, na pessoa da nossa superintendente de assistência social e também coordenadora da Comissão Intergestores Bipartite CIB, Mara Moraes, a nossa técnica de coordenadora de regulação, Mara Del Rey, a nossa coordenadora, Leíse de Souza, e a nossa coordenadora, Lourdes Lobo. A gente agora dá início e eu passo para a mesa. Bom dia a todas e todos. Primeiro trazer o abraço amoroso do nosso secretário-geral dos Reis, que me pediu que transmitisse tanto o seu abraço, como o desejo de êxito nas políticas que hoje serão implementadas no decurso desse ano, que estão lá contendo o plano de ações, nosso plano de ação. Em seu nome também agradecer a direção do IAT e toda a equipe que está contribuindo para que nós possamos fazer essa videoconferência. Agradecer à equipe da SAIS, que com muito amor preparou o conteúdo dessa conferência. E agradecer, em nome do nosso querido secretário Ildes, a todos os gestores municipais da área da assistência social. Em nome do nosso amigo Cadimael, a todos os assessores e operadores dessa política, todos os que militam nesse tema, que vem dando significado
a essa política tão importante para o desenvolvimento social. E começar desejando a todos uma feliz Páscoa. Entendendo Páscoa como esse movimento que nos conduz a um estilo de vida, que viabiliza, mobiliza, convoca, sensibiliza homens e mulheres a construir, com essa teimosia e perseverança reivindicada, o projeto de Deus, de vida longa e dias plenos. E dias esses fundados no amor, na paz, e nós sabemos que não há paz sem justiça social. E quando nós falamos de justiça social, nós falamos dos grandes construtores dessa justiça. E entre eles, e de uma forma muito cuidadora e protetiva, estamos nós, operadores da política da assistência social. Então, assim, eu quero desejar a todos que militam nesse tema, na área federal, na área municipal, na área estadual, uma feliz Páscoa. E aí eu quero saudar meus companheiros da gestão municipal de Salvador, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Laje, Grapiúna, que estão aqui conosco. É um prazer tê-los conosco. E quando nós falamos da política da assistência, nós podemos observar quantos avanços. Quantos avanços? Vamos pegar a última década. Nós saímos de uma aplicação de recursos na ordem de 2,5% do PIB para 24,2% do PIB. Quando a gente fala da Bahia, nós conseguimos colocar 1.800.000 famílias dentro do cadastro único percebendo Bolsa Família. Nós conseguimos hoje ter 603 CRAs. Nós conseguimos ofertar para mais de 1 milhão de pessoas o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós estamos construindo a justiça social. Nós estamos construindo um outro conceito de vida para um contingente de pessoas muito grande. E o crédito desses avanços é de todos que estão operando na política nas 3 esferas dos entes federados. Mas quando nós olhamos os avanços conseguidos, nós não podemos ainda deixar de perceber e de falar de um contingente de pessoas que ainda não acessa esse mínimo ético necessário ao exercício da sua cidadania. É para eles que nós estamos fazendo o nosso plano de ação. Então, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que esse plano seja feito em cada município, pelos gestores municipais. É que nós pudéssemos estar lá dialogando com cada gestor. Só que, dada a extensão do nosso Estado, que é bom, porque apresenta diferentes potencialidades, grandes potencialidades, e a nossa estrutura de equipe, nós não podemos. Então, a videoconferência é essa tecnologia que nós estamos adotando para que estejamos cada vez fazendo esse diálogo necessário e preciso com os entes municipais. E também fazendo essa construção coletiva da consolidação da política nacional da assistência social em cada município. É claro que quando a gente fala da videoconferência, ela não exclui a visita individualizada ao município ou a grupo de município quando ele se fizer necessário. Mas ainda não estamos nessa condição. Como nós estamos nessa condição, nós hoje vamos mostrar quais foram a metodologia utilizada para a elaboração do plano de ação. Sem perder de vista isso. Porque quando a gente fala de plano de ação, não é apenas um instrumento que a gente resista no sistema que orienta o repasse de recursos. Não é apenas um formulário. Quando a gente fala de plano de ação no campo da assistência social, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de um conjunto de ainda invisíveis,
não caracterizado na sua condição de sujeito, não exercendo a sua cidadania. É disso que nós estamos falando. Qual é o conjunto de serviços, de benefícios, de programas, de projeto que nós nos propomos levar para tirar as pessoas dessa condição de destituição e colocá-la no lugar de sujeito de direito, acessando o seu direito na perspectiva da sua autonomia? É por isso que nós defendemos tanto que esse plano de ação ele seja feito pelo município, ou que no momento que ele não tá, ainda não é possível fazer lá dentro do município, a gente vai falar da metodologia, vai uma cartilha que a nossa querida Mara preparou com muito carinho, orientando o preenchimento desse plano e já com alguns conteúdos para as próximas elaborações. Porque é um município quem conhece os caminhos, quem conhece os sinais, quem conhece os atalhos, quem melhor conhece esse instrumental que leva até essa família, que referencia essa família, que traz ela para sujeito da política pública. Então, esse é o nosso desejo, esse é o olhar que nos conduz, e é nessa direção que nós esperamos um dia estarmos aqui, não apenas falando da metodologia de um plano de ação, mas estarmos aqui juntos, convergindo o plano de ação elaborado por cada município. Aí a gente precisa destacar que para isso, e aí as minhas queridas companheiras e companheiros que estão me ouvindo vai dizer, olha, para isso a gente precisa de um volume de recurso capaz de dar conta desse conjunto de demandas presentes no território municipal. Esse é nosso desejo e esse é nosso esforço. Esse esforço esse ano, inclusive, foi bem refletido quando nós tínhamos um valor que não era o adequado para a gente manter os serviços que já estavam em curso. Nós conseguimos trazer, no esforço do nosso secretário, junto com o governo, com o governador e outras secretarias, ampliamos o valor do cofinanciamento, chegamos a esse patamar, avançamos mais ainda, conseguimos incluir algumas expansões necessárias, e estamos numa estratégia de cada vez mais sensibilizar atores de domínio para a importância da assistência social, e assim, à medida que a gente vai dando um significado social, para que a população reivindique um olhar atencioso dos seus governantes para esse tema, isso resulta no aporte de maior volume de recursos. E isso resulta tanto na ampliação da nossa área de abrangência, como na qualificação do serviço que nós vamos ofertado. Por isso, é uma conquista coletiva. Nós do Estado, precisamos muito de vocês. E nos disponibilizamos a fazer essa construção juntos. E fazemos isso com muita esperança. E fazemos isso com muita convicção. Com a certeza que movimenta os que lutam por um mundo melhor. Nós sabemos do compromisso de cada uma, do compromisso de cada um, e que estamos aqui manifestando nós estamos reafirmando o nosso compromisso de fazer essa construção sempre junto, sempre de forma coletiva, sempre com muito diálogo, para que a gente possa cada vez mais criar esse nível de convergência necessário à efetivação da política pública. Então, eu quero desejar a todos uma boa conferência. Quero convidar a minha colega Thaís, da Proteção Especial, e convidar também Isabel, da Proteção Básica, que vai ficar aqui e que vai ficar tirando as dúvidas e respondendo o questionamento que surge aí da plenária. Então, muito obrigada e uma boa videoconferência. Você podia começar aí falando, né? Leísa, primeiro é Mara. Bom dia a todos e todas, presentes nas salas, nos polos de transmissão, como os presentes aqui também, no polo de transmissão de Salvador. Quero falar a todos dessa nova tarefa, né, qual me foi dada com muita alegria por Mara. É com muito prazer que faço parte dessa equipe. E é com muita satisfação que a gente vê, Mara, você falando desse sentido social que a gente precisa dar assistência, e com toda essa maestria e poesia
de falar das famílias ao qual o nosso trabalho se destina. A minha apresentação tem um contexto que a gente vai fazer um pouco de uma viagem, falando sobre as estratégias do planejamento, né? Desde o significado da palavra, a gente vai passar um pouquinho pela Constituição, pela LOA, pela Política Nacional de Assistência, para a gente entender o lugar central que o planejamento, que o plano tem no âmbito da política de assistência. Então, como significado da palavra planejamento, pode passar, Mara. A gente tem aí algumas referências, né? O ato de projetar um trabalho ou um serviço, ou um complexo de empreendimentos, a determinação de objetivos e metas de um empreendimento, e a possibilidade de coordenar meios e recursos para atingir alguns objetivos. Então, a gente tem aí alguns significados da palavra de planejamento e que a gente vai acompanhar também como isso se converge no processo de planejamento da assistência. O planejamento ele exige um movimento de reflexão, de decisão e de ação. Né? É uma relação de movimentos que estão se comunicando o tempo inteiro. E eu gostaria aqui de fazer um destaque para algumas questões que eu considero importantes no movimento da reflexão. Quando a gente está em processo de planejamento, é importante que a gente faça esse movimento de reflexão para qual é a situação futura que eu desejo alcançar, né? O que é que eu pretendo quando eu estou fazendo o meu planejamento. E eu preciso também fazer um movimento de tomada de decisões, ou seja, eu vou estabelecer objetivos, prazos e convergir esforços para que aquilo que eu estou planejando se materialize na realidade. E o movimento da ação, quais são as dimensões e quais são os produtos que a gente vai entregar através do planejamento. E aí eu vou trazer para vocês uma visão diferente, chegando no estado onde o que a gente produz, né, é considerado como entrega para os municípios, né, como se a gente estivesse em um processo de produção, assim como uma empresa privada ou assim como uma indústria, só que o nosso produto é o monitoramento, é o assessoramento, são as orientações aos municípios no processo da operacionalização da assistência social, do SUAS. Já no âmbito do planejamento público, a gente vai encontrar essa exigência de modelo de planejamento com orçamento e gestão na Constituição de 88. Ela prevê a integração com o orçamento através do PPA, que é um instrumento, também um instrumento de planejamento, com a LDO, que vai priorizar, né, aquilo que o PPA traz nesse processo de planejamento, e com a lei orgânica, a lei orçamentária anual, que é a LOA, que ela vai quantificar e alocar os recursos, né, desse planejamento na administração pública. Quando a gente vai para o campo da assistência social, aquela velha sigla conhecida por todas, que é o Conselho, o Plano e o Fundo, que é uma exigência que a LOAS traz desde 1993, para que haja o processo de repasse de recursos aos municípios, nessa lógica de cofinanciamento que a gente tem, né, como obrigatório para as 3 esferas de governo. A Política Nacional de Assistência Social, em 2004, ela incorpora o planejamento para a política de assistência e dá um destaque ao planejamento nesse processo de oferta, né, de serviços, programas, projetos e benefícios. Então, é importante a gente entender que a estratégia de planejamento ela não é em si uma novidade, mas ela é tida como um instrumento de gestão que é tanto permitido, né, orientado pela Constituição Federal, como a gente tem os nossos instrumentos legais no âmbito da assistência, a LOAS e a Política Nacional, que estabelece a necessidade e essa exigência de planejar. No Sistema Único de Assistência Social, o planejamento, então, ele ganha um lugar central, né, central e estratégico. E é importante a gente fazer o destaque de que nessa estrutura de SUAS a gente tem um sistema que ele preconiza a democratização, a descentralização e a participação. Então, esses 3 pontos aí, a gente vai perceber que quando a gente está fazendo o planejamento, a gente vai precisar
desdobrar esses 3 conceitos que o SUAS traz. Então, no processo de participação, a gente sabe que precisamos do aval do Conselho, né, porque representa a sociedade civil ali naquele processo, para validar o planejamento que a gente está fazendo. Cada ente federado vai desenvolver a sua estratégia de planejamento por conta desse processo de descentralização. Então, a gente tem um instrumento do governo federal, a gente tem um instrumento do governo estadual, e é extremamente importante que os municípios também tenham o seu instrumento de planejamento. O fato de trazer o planejamento para esse lugar central e estratégico, né, e esse próprio desenho que o SUAS traz, ele dá mais autonomia aos municípios para operacionalizar essa política. Então, no desenho institucional da LOAS, que a gente entende que é um desenho que possibilita a ressignificação da política de assistência social, e aí a gente traz um contexto de uma assistência social anterior, que a LOAS, em que a gente tinha uma vivência, uma prática assistencialista, tuteladora, né? E ainda a gente tem uma cultura de improvisação no SUAS, mas quando a LOAS chega e quando o SUAS ele é organizado, essas práticas que vinham sendo desenvolvidas, elas passam a ter um novo significado, né, para um desenho que seja organizado, onde a gente possa fazer o processo de planejamento e onde a gente rompa com esses modelos de oferta de serviço. Então, a gente tem aqui, nesse desenho institucional, algumas ressonâncias com o plano. Então, se é comando único nas 3 esferas do governo, então o órgão executivo, ele tem um instrumento próprio de planejamento, mas ele deve ser articulado ao cumprimento das suas competências específicas. Então, cada instrumento para cada esfera de governo responde às competências que cada ente federado tem para com a assistência social. A gente tem também os conselhos, que se estabelece como instância deliberativa, mas é quem vai validar, né, dar o aval, vai aprovar aquele planejamento que foi feito. Os fundos financeiros, que é pautado pela exigência de orçamento governamental, então é extremamente necessário que se tenha um fundo para que possa receber esse recurso. Se a gente está falando de plano de ação, é um instrumento que vai possibilitar a recepção desse recurso. Os próprios planos, que é uma prática planejada, e eu gostaria de fazer alguns destaques de elementos que devem conter o plano, ou que devem se basear o desenvolvimento do plano, que são os diagnósticos, o estudo da realidade, e esse plano ele precisa ser desenvolvido e monitorado e avaliado de forma sistemática. Então, é extremamente importante que quando a gente, seja o plano do governo federal, estadual, aquele que eu vou desenvolver lá no meu município, que eu estabeleça critérios de monitoramento, de avaliação para verificar o cumprimento das metas, né, dos prazos. A gente sabe que no plano tem uma ferramenta onde a gente vai informar qual é a nossa previsão de atendimento físico. Então, se eu informo lá 500 atendimentos ano, eu vou precisar me planejar para cumprir esses 500 atendimentos ano que eu previ ali no meu plano, só a título de experiência. Então, eu vou monitorar através dos meus planejamentos mensais, ou através do acompanhamento físico, ou do RMA, dos instrumentos que a gente tem disponível para verificar como eu estou alcançando essa meta. E a gente tem também outros instrumentos que, de uma certa forma, nos balizam ou nos orientam nesse processo de planejamento, que são as conferências, os fóruns, os encontros, que se estabelecem como um mecanismo de auxílio no acúmulo de subsídios para fundamentar os avanços necessários. Então, sempre que a gente está em processo de planejamento, é importante revisitar as deliberações da conferência, né, o que eu tenho de informação e de debate em fóruns, nos encontros, né? A gente tem um encontro recente aí para acontecer, que é um encontro nacional de gestores da assistência social. Então, as atividades que geralmente são produzidas e que orientam e debatem informações importantes para a assistência. Então, nesse slide aí eu trago a capa da PNS em 2004, que falava de SUAS em tempo de construção. Então, desde então, a gente discute e debate que é preciso um conjunto de regulações e articulações somados ao respeito à autonomia, à competência de cada ente federado, para que a gente consiga operacionalizar na prática o SUAS. Esse conjunto de regulações e articulações, a gente tem as pactuações entre os agentes ou entre os entes federados. Então, a gente tem 2 instâncias que pactuam esse conjunto de regulações e articulações no âmbito da assistência, que é a CIB, e a CIT, Comissão Intergestoras Bipartite e Tripartite,
E a gente tem também uma instância de deliberação com a sociedade civil, que são os conselhos da assistência social. Essa integração dos resultados esperados, eu elaborei uma escalazinha bem simplesinha de que a gente precisa integrar e complementar os padrões nacionalmente definidos. Então, se a gente for migrar para o plano de ação do governo federal, a gente tem lá um resumo de informações que precisam ser complementados no instrumental do governo do estado, e eu preciso especificar mais essas informações no instrumental que eu vou desenvolver no município. Então, são dados que precisam ser complementados dentro desses padrões que foram definidos nacionalmente. Então, esses padrões, eles vão indicar informações para o planejamento, para a avaliação e para o monitoramento, e como resultado esperado, a gente tem a oferta qualificada do serviço às famílias da assistência social. É um investimento que requer a superação de um sistema que a gente ainda encontra algumas fragilidades, né, na sua organicidade, na fragmentação e na descontinuidade, com ações pontuais, poucos recursos e baixa capacidade técnica. Então, são pontos que a gente considera que fragilizam um pouco a operacionalização do nosso sistema, que é quando a gente parte para operacionalizar o serviço ou o acesso aos benefícios das famílias de forma pontual ou... A gente sabe que a gente tem poucos recursos, mas a gente acredita que, elaborando um planejamento mais integrado ou conceituado, que os municípios consigam alcançar melhor os resultados esperados. Eu gostaria de destacar aqui algumas ferramentas de gestão que articulam algumas informações. Então, a gente tem o nosso PPA, né? Então, o município ele tem um PPA que tem uma vigência, que geralmente pega uma gestão, né? Pega um ano de uma gestão, e o ano da gestão seguinte. Então, para os municípios, a vivência que vocês têm atual é do PPA de 2013 a 2017. Né? O Estado tem uma outra vigência de PPA. Mas esse instrumento de orçamento, ele precisa ser desdobrado no Plano Municipal de Assistência Social, que também tem uma vigência de 4 anos. E é este plano municipal que a gente vai desdobrar em planos anuais. E aí, né, Mari, a gente discutindo um pouco essa lógica de desdobramento de informações para 4 e para cada ano, a gente entende que tanto os planos de ação, eles encaminham informações necessárias para as avaliações do Plano Municipal de Assistência, como o caminho é contrário. O plano ele vai indicar informações e atualizações necessárias nos planos de ação em que esse plano está em vigência. Então, é importante a gente ter essa informação de que o Plano Municipal da Assistência Social ele deve acompanhar o PPA do município, né? As ações que foram previstas lá no PPA precisam estar desdobradas no Plano Municipal. É uma peça de planejamento macro, porque vai envolver 4 anos, então a gente precisa especificar melhor aquelas ações, aquelas metas e os objetivos previstos nos planos anuais. É condição de repasse de recurso, né, na LOAS, então no artigo 30 da LOAS já prevê a existência do Plano Municipal de Assistência para que os repasses de cofinanciamento sejam feitos. É importante que esse instrumento seja revisado, no mínimo, uma vez ao ano, porque é o que vai indicar, inclusive, estratégias para o seu plano de ação anual. E as especificidades em metas e estratégias de execução, como a gente já falou, vai para esse plano de ação de cada ano, dentro desses 4 anos de vigência. Então, chegando aí nos planos de ação, nessa lógica aí de PPA, que desdobra em plano municipal e que depois vai desdobrar em um plano de ação, que devem ser monitorados, né? A gente tem um plano de ação como um instrumental específico para cada ente federado. Ele visa orientar e garantir o lançamento e a validação anual das informações necessárias para o início ou para a continuidade da transferência de recurso, né? Caso se tenha expansão de recursos, no plano de ação vai estar estabelecido ali aquele novo recurso que o município vai receber. Possibilita os fundos receberem continuamente as parcelas de cofinanciamento, então não é à toa que a gente precisa desse instrumental validado pelos municípios, assinado, né, devidamente assinado pelo prefeito, validado pelo conselho, para que sejam disparadas, né, o repasse de parcelas para os municípios. A organização e o planejamento dos serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais de acordo com a necessidade de cada município. É um instrumento que vai organizar e planejar a gestão e também a rede socioassistencial.
é um instrumento estratégico e ele vai estabelecer os norteamentos necessários para a prática do serviço. Então, chegando aí, ampliando um pouco mais sobre o plano de ação, a gente tem 3 procedimentos de gestão e informação, são algumas ferramentas. Já está aberta a ferramenta do plano de ação do governo federal, e aí a portaria, que é 625 de 2010, que estabelece, né, esse instrumental. A gente tem o nosso instrumental do Estado, que Mara vai explicar bem melhor o passo a passo de preenchimento. O decreto que regulamenta é o 14.918 de 2004 e a portaria 149 de 2008, que está em processo de revisão e traz uma série de contextualizações, de informações que já foram, inclusive, debatidas em reuniões de CIMB. O instrumental da gestão municipal, que deve ser elaborado pela Secretaria de Assistência Municipal. Então, esses 3 instrumentos, ele deve ter informações conectadas e eles têm as suas devidas pactuações nas instâncias de pactuação CIB e CIT. Então, no caso do Plano de Ação do Governo Federal, ele tem uma pactuação na CIT. A do governo estadual, a gente já teve a nossa pactuação em CIB, né, do montante de valor que seria repassado, né, para o cofinanciamento para o ano, e o do município precisa da sua aprovação e deliberação pelo Conselho de Assistência. Eu trouxe aqui 3 pontos que eu considero importantes para a integração entre esses planos. A gente tem no instrumental do Ministério de Desenvolvimento Social e no instrumental também aqui da SAES, da SJDHDS Bahia, a previsão de atendimento físico. Então, a gente já tem essas 2 informações presentes nesses 2 planos. Só que é importante que o município ele desdobre essa informação no seu plano municipal, ou seja, aquela informação que eu lancei, que deve ser a mesma para os 2 planos da previsão de atendimento físico, seja, né, para o PAIF, o PAEF ou os outros serviços que o município tenha, né, serviço de convivência ou serviços da alta complexidade, eu preciso desdobrar para criar as minhas estratégias de cumprimento dessa previsão de atendimento físico no meu município. Então, mensalmente, como isso vai acontecer, quais são as estratégias, né? O que é que eu vou lançar aí de ferramenta para conseguir atender essa previsão de atendimento. No instrumental do MDS, tem as macroações de aplicação de recurso. Só que você encontra as macroaplicações para os IGDs, né? O IGD SUAS e o IGD Bolsa Família. Então, há uma recomendação de uma orientação de que o município ele faça essa previsão de macroação também para os outros pisos que ele recebe, para validar com o Conselho qual é o direcionamento que ele vai dar nesse montante anual de recursos, também para o piso básico fixo, para o piso variável de média complexidade e os demais pisos que o município tenha a receber durante o ano. A gente tem também a informação do recurso executivo, do resumo executivo, presente nos 2 instrumentais, tanto no MDS quanto no da SAES, SJDHDS. Então, é um dado onde ele vai estar consolidado o quanto a gente tem de informação do governo federal para o ano, do governo estadual, e aí é importante que reflita também a informação do governo municipal no plano do município. Então, no plano do município, é importante que vocês integrem, cooperem, complementem essas informações e as demais informações que o município acha pertinente para o seu planejamento municipal. Então, desdobrando um pouquinho mais em relação ao plano de ação do município, é importante para complementar essas informações de estratégicas, eu coloco aqui como exemplo as macroações somente dos IGDs e que o município pode também replicar isso para os outros pisos, né? A validação pelo Conselho e esse instrumento anual é que vai nortear os planejamentos mensais para o município. Alguns destaques que a gente considera importante é que esse planejamento, esse plano municipal, ele pode abranger focos, objetivos, metas de trabalhos específicos do município ou do território de abrangência daquele serviço que o município tem. Definir as atividades, aquelas que são próprias do município, da gestão e das proteções sociais. E ali podem conter também os desenhos de projetos que o município geralmente elabora para implementar as ações dos serviços ofertados ou estratégias de gestão. Então, eu coloco aqui como exemplo, por exemplo, alguns municípios que desenvolvem semana social, jornada social, encontro social, no geral, no início do ano, para estabelecer as estratégias de ferramenta do ano, né? Geralmente é um encontro que é feito com a rede. Então, geralmente é feito através de um projeto. É importante que esse projeto ele seja anexado a esse plano de ação do ano do município, porque vai envolver a alocação de recursos, tem uma série de investimentos necessários a serem feitos. É importante que ele esteja ali, que inclusive o resultado desse encontro, dessa atividade, ele seja monitorado posteriormente.
Então, alguns municípios também desenvolvem, por exemplo, a semana, o seminário do serviço de convivência ou o encontro do serviço de convivência. Tem uma série de nomes que os municípios dão a essas atividades. Ou existe um calendário de atividades do ano, campanhas, a campanha do 18 de maio, do 12 de junho, que cada município tem um formato específico de desenvolver com as especificidades de cada região. Então, é importante que essas ações também estejam em seu plano de ação anual e que, ao final de cada ano, essas informações sejam monitoradas. Gostaria de trazer algumas reflexões em relação a esse processo de planejamento. Após, a gente está com 21 anos de LOAS, mas após esses 21 anos, a gente ainda fala em consolidação do SUAS. É importante que a gente continue nessa união de esforços para que essa consolidação ela seja real para a gente. E eu entendo que para que a gente possa alcançar novos patamares nesse processo de consolidação do SUAS, é preciso refletir alguns pontos importantes nessa agenda. Então, para mim, já que a gente está falando de planejamento, o rompimento com a cultura da improvisação na assistência social é um ponto importante de reflexão. Né, que a gente tenha essa nova cultura de planejamento, de organização, de avaliação, de monitoramento, como uma prática cotidiana nossa no fazer do SUAS. Exercitar também na prática cotidiana a associação do trabalho no SUAS com novos conceitos e mecanismos de gestão, porque a gente tem uma série de novas orientações que vêm surgindo, né? Reconstruções de instrumentais, novas orientações que vêm ao longo de cada ano em vários debates e discussões, que é preciso que ele seja incorporado no nosso fazer cotidiano. E transpor a prática da urgência e da emergência, que é diferente de enfrentar situações de agravamentos sociais. A gente passa por algumas situações, né, tanto no apoio do Estado aos municípios, como os municípios nas situações de emergência, as estiagens, as secas, né, alguns municípios passaram por problemas referentes a chuvas, a enxurradas, são situações de agravamentos ou outras situações que geralmente ocorrem que agravam e que é preciso que nesse suporte ou no papel da Secretaria de Assistência nesse processo, que a Secretaria consiga efetivar o suporte a essas famílias. É diferente da gente ter uma prática fundamentada apenas na urgência e na emergência. Então, eu preciso também planejar um calendário de atendimento, um calendário de visita, né, um calendário de acompanhamento às famílias que estão vinculadas ao serviço, né, seja ao CRAS, ao CREAS. Eles precisam estar planejados. Se eu vou acompanhar uma família, eu preciso ter um plano de acompanhamento com essa família, com aquele, seja com a criança, com o adolescente, ou a gente chamaria com o indivíduo que está em processo de acompanhamento no CRAS ou no CREAS, ou nos serviços de alta complexidade. Eu preciso também ter um planejamento, uma previsão de como eu vou fazer, quantos atendimentos eu vou fazer, a quanto tempo eu vou levar num processo de acompanhamento com essa família, o que nos vai permitir, inclusive, as possibilidades de desligamento do acompanhamento, né? Não é o desligamento do serviço, mas o cessar do processo de acompanhamento àquela família. Mas se a gente só atende de forma urgente e emergente, quando ela bate a nossa porta, a gente perde a possibilidade de sistematizar um acompanhamento e de, inclusive, de consolidar alguns resultados nesse processo das intervenções que é no âmbito da assistência social com estas famílias. Então, são algumas reflexões que eu considero importantes e importantes para estarem contidas no planejamento dos municípios para a oferta dos serviços da assistência. Tem aí algumas referências do material que foi utilizado para preparar essa apresentação, né, além da Política Nacional de Assistência e da LOAS, tem um volumezinho do Capacita SUAS, esse volume é de 2008, um material que está disponível no site do MDS, mas que traz informações bastante importantes no processo de planejamento, né? Quais são os itens que são importantes para o planejamento, orientações para diagnóstico, é um material bem interessante que está disponível no site do MDS que os municípios podem acessar. Então, essa apresentação a gente vai disponibilizar também para os municípios e vocês vão poder estudar melhor aquilo que foi colocado. Eu agradeço e passo agora para a nossa colega Mara. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês por estar aqui nos prestigiando com a primeira teleconferência, né, de 2015, com um tema muito importante que é o plano de ação.
E eu quero aqui reafirmar o que é esse instrumento e por que esse instrumento ele é tão importante, né, na vida dos municípios. É um instrumento que já é conhecido de todos, não é nada novo, então ele vem sendo utilizado desde 2015 pelo governo federal e pelo governo do estado. Foi a partir de 2007 que nós adotamos o mesmo modelo do plano federal. Então, assim, por que ele é tão importante? Porque é um instrumento que ele organiza, ele garante todas as informações anuais, né, para a transferência de recursos, tanto do governo federal quanto do governo do estado. Então, assim, antes da gente começar a mostrar como preencher o plano de ação do governo do estado, eu quero dar um passo a passo como a gente chega em todas as informações que são validadas, que é no cofinanciamento, o financiamento do Sistema Único de Assistência Social. Leísa já apresentou aqui todos os instrumentais, mas eu quero só fazer uma breve apresentação de como se dá esse financiamento do SUAS. Então, aonde ele começa? Né? Ele começa na discussão entre União, Estados e municípios, né? Com normas, procedimentos, pactuações, critérios estabelecidos, e também com a disponibilidade orçamentária, tanto do governo federal quanto do governo do estado, para os serviços que vão ser disponibilizados aos municípios, projetos, programas e benefícios. A partir daí, de toda a pactuação, a gente sabe que esse ano a gente levou o nosso cofinanciamento para pactuação na CIB umas 3 vezes, né? Voltou de novo para repactuar, e a partir disso aí, o órgão gestor ele vai se organizar, ele vai se planejar e vai construir essa peça tão importante. Depois, é disponibilizado para o município fazer o seu preenchimento. O plano de ação do governo federal, ele é disponibilizado no site do MDS, então os municípios preenchem via web. O plano de ação do governo do estado, todos os municípios já devem ter recebido por e-mail, nós não temos ainda um sistema, né? Nós não estamos ainda informatizados, mas já foi disponibilizado juntamente com o manual de orientação para todos os municípios, e eu gostaria de quem estiver nos assistindo, se não recebeu, por favor, enviar por e-mail solicitando para que a gente mande e vocês não percam prazo. Então, após o preenchimento e a disponibilização do plano para os municípios vão encaminhá-los para apreciação do Conselho Municipal e validação, daí vai gerar uma ata e resolução, se o Conselho aprovou ou não, aí vai dando a continuidade. Os municípios reencaminham para o governo federal via web, para o estado pelo correio, entrega em mãos, para a gente, a partir daí, dar continuidade ao repasse do recurso, e daí vem a execução dos recursos pelos municípios. Após o encerramento do exercício, obviamente, os municípios eles vão precisar prestar contas dos recursos, tá? Então, eles vão preencher os demonstrativos para o governo federal e para o governo do estado. É importante lembrar que o gestor municipal, ele tem que preencher o plano de ação do governo federal e do governo estadual. O plano de ação do governo federal, ele traduz, ele reflete as ações que vão ser executadas pelo recurso do governo, do governo federal. E o plano de ação do governo do estado, ele traduz as ações que vão ser financiadas com o recurso do Tesouro do Estado. Eu vou, né, repetir aqui as instâncias, né, do Sistema Único de Assistência Social, que é importante a gente lembrar, as instâncias de gestão, que é o Ministério, as secretarias estaduais e as secretarias municipais, as instâncias de negociação e pactuação, que são a CIT e a CIB, as instâncias de deliberação e controle, que são os conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e Conselhos Municipais, e as instâncias de financiamento do SUAS, que são os fundos, né? O Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal de Assistência Social. Aí vem a rede prestadora de serviço, que essa rede ela pode ser de execução direta ou execução indireta, e até o recurso chegar no usuário, tá?
O SUAS, ele financia por proteção. Então, nós temos a proteção social básica e a proteção social especial, que é de média e alta complexidade. A proteção social básica financia serviços, programas, projetos e benefícios. E a proteção social especial, serviços, programas e projetos. Como se dá esse financiamento? O financiamento ele se dá através de pisos de proteção. Então, nós temos os pisos da proteção social básica, que é o piso básico fixo, o piso básico variável e o piso básico variável 3. A proteção social especial de média complexidade, nós temos o piso fixo de média complexidade e o piso de transição de média complexidade. A proteção social especial de alta complexidade, nós temos o piso de alta complexidade 1, o piso de alta complexidade 2 e o piso variável de alta complexidade. Então, todos esses pisos compõem o financiamento do SUAS. Vamos, então, ver o que cada piso, os serviços que esses pisos financiam. Então, o piso básico fixo, ele financia o serviço para famílias em situação de vulnerabilidade, né? Ele financia o Programa de Atenção Integral à Família, que é o PAIF. O piso básico variável, ele financia o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Para crianças de 0 a 17, idosos. E o piso básico variável 3, esse piso ele é só cofinanciado pelo governo federal, que é para a equipe volante. Nós temos os dois pisos da média complexidade, que o piso fixo de média complexidade, ele financia 5 serviços, que são executados através, né, do Centro-Dia, do Centro-Pop e dos CREAS. Então, nós temos o PAEF, nós temos o Serviço Especializado em Abordagem Social, LA-IPSC, Centro-Pop, Centro-Dia. E o piso de transição de média complexidade, que é um piso ainda, né, ele já se diz por si próprio, piso de transição, ele cofinancia o serviço para a pessoa com deficiência, que é um serviço da série histórica, né, que a gente ainda financia até esse ano, a gente não sabe quando é que ele vai ficar na assistência social ainda. A proteção social especial de alta complexidade tem o piso de alta complexidade 1 para serviço de acolhimento. Então, nós temos serviço para família acolhedora, república e o acolhimento institucional. O piso de alta complexidade 2, que cofinancia serviço de acolhimento para a população de rua e serviço de acolhimento institucional em residência inclusiva. E o piso variável de alta complexidade é um serviço, ele é um piso que ele é destinado a situações de calamidades e emergência. Então, aí a gente já viu a forma de financiamento e vamos entrar como preencher o plano de ação do governo do Estado, tá? Olha, gente, o plano ele é muito simples. O plano, ele, na verdade, os municípios, a primeira coisa que o gestor municipal ele tem que fazer é atualizar os dados cadastrais no Cadastro Nacional do SUAS, que é o CAD-SUAS. Então, assim, à medida que for saindo algum trabalhador do SUAS, for mudando o secretário, né, saiu o prefeito, aí o técnico tem que fazer a atualização do CAD-SUAS, que é a partir desses dados do CAD-SUAS que eles são transportados para o plano de ação do governo federal, e é daí também que a gente atualiza o nosso plano de ação. Então, quando a gente enviou o plano de ação para vocês, já foi mais ou menos do item 1 até o item 4, já preenchido com os dados cadastrais. Então, assim, a gente tirou esses dados pelo CAD-SUAS e se tiver algum dado errado, vocês vão poder atualizar, certo? Então, a gente tem os órgãos responsáveis pela política no item 1, que é a prefeitura, então vai estar lá o CNPJ, a cidade, o endereço, o telefone, e-mail, o nível de gestão e o porte do município também já vai preenchido.
E quem é responsável? O prefeito. Geralmente, a gente às vezes recebe o plano que nesse campo aí vem o nome do secretário em cima e vem o nome do secretário embaixo. Então, assim, nesse é o prefeito, tá? Aqui vem o órgão executor da política, responsável pela execução da política, que é a secretaria. Aqui também a gente encontra alguns errinhos que é sobre o CNPJ da secretaria. Se a secretaria ela não tem CNPJ, vai utilizar o CNPJ da prefeitura. Muitos municípios colocam o CNPJ do fundo, não é, é da prefeitura. Então vem CNPJ, cidade, endereço, CEP, telefone e e-mail. Repetindo, esses dados já vão preenchidos e vocês vão poder alterar se tiver algum dado errado. Aí vem o nome do gestor, que é o secretário, a secretária, CPF, RG, o órgão expedidor e o e-mail. O item 3 é o Fundo de Assistência Social, o CNPJ, quem já tem CNPJ, o fundo já tem CNPJ, se não, vai colocar o da prefeitura. O ato de criação, se é lei, se foi decreto, e o número do ato. O Conselho de Assistência Social, também cidade, endereço, CEP, telefone, se o Conselho não tiver sede própria, coloca o da Secretaria onde ele está alocado. E aí, a gente vem no item 2, que é a parte que o município vai preencher, e essa parte aí é a que eu acho a mais difícil, tá? E que a gente também encontra algumas distorções. Para cada município, esse item 2 ele é diferente, né? Ele vai com as ações que o município ele fez o aceite e ele executa. Então, eu peguei um plano aqui, o exemplo de um plano, onde tem quase todos os serviços cofinanciados, tá? Então, o serviço da básica, eles já vão com a referência de pactuação, né? O serviço de atendimento integral à família, a gente bota o número de famílias referenciadas. Então, geralmente, a previsão de atendimento, vocês vão informar a média que o município pretende atender no ano. Não são as 2.500 famílias, certo? Então, vocês devem ter cadastradas lá no CRAS as 2.500 famílias, mas para 2.500 famílias, o município ele vai atender no mínimo um ano 500 famílias. Se ele atende 400, 800 ou ele atende mais, ele vai dizer a previsão de atendimento ano. Quem tiver dificuldade de fazer essa média, é só consultar o relatório mensal de atendimento, que vocês já lançaram todo o atendimento de 2014, aí vai fazer a média para 2015. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele já vem com a capacidade instalada, então vocês vão também preencher a quantidade de pessoas que vocês pretendem atender no exercício. O piso de proteção especial de alta complexidade é que eu quero chamar a atenção. Esse piso, ele tem o serviço para criança e adolescente, ele tem serviço para idoso, ele tem o serviço para mulher em situação de violência. Se o município ele recebe um recurso para esse piso, vou dar um exemplo, R$10.000, e ele tem no seu município os 3 serviços, ele só vai preencher os 3 se ele for utilizar os R$10.000 para os 3. Se ele só for utilizar os R$10.000 para criança, ele só vai preencher aonde tem criança e adolescente. Os outros vai deixar preencher 0. O serviço de média complexidade, ele também vai ser referência de pactuação, porque o município ele não sabe a demanda que ele vai ter nesse exercício. Então, ele só vai preencher a média também do que ele pretende atender. Esse item 3, previsão de financiamento, vocês não podem mexer em hipótese nenhuma, porque ele já vai com os valores já pactuados lá atrás, né, definidos, para cada serviço. Então, aí já vai preenchido, o município também não precisa estar preenchendo esse item. O resumo executivo, item 4, o plano de ação do governo do estado, ele vai já com o valor total do que o FEAS vai repassar para o município. O município tem que preencher. O item 2, recursos a serem transferidos pelo Fundo Nacional.
Então, vocês vão lá no plano de ação do governo federal e pegam o valor, né? Lembrando que quem não fez ainda o preenchimento do plano federal, o valor que vai estar lá, o total, só vai ser dos serviços, tá? Não vai estar nem do IGD SUAS, nem do IGD Bolsa Família, porque ele só aparece quando vocês lançam as metas que vocês vão executar. Recursos próprios a serem alocados no fundo municipal, vocês vão consultar a LOA e vocês lá vão ver. Todo recurso destinado a serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social alocados no fundo de assistência, esse montante vocês vão informar e aí vai compor, no final, no item 4, o total de recursos que o município tem para o cofinanciamento do SUAS. O item 5, contas correntes, nós resolvemos, para facilitar a vida do município, já informar as contas dos repasses do governo do estado, tá? O item, quem recebeu o plano com algum serviço sem conta, é porque a gente ainda está providenciando a abertura no Banco do Brasil. O item 6 é quem tiver uma rede não governamental, né, que preste o serviço, vai e que esse recurso é repassado para essa rede, essa instituição, vai relacionar quem é essa rede aí. Geralmente, os pisos de proteção de alta complexidade, né, que tem sua rede prestadora de serviço, e aqui mais os municípios firmam convênio, os serviços de convivência também, e alguns pisos, a execução, 2 pisos que a execução tem que ser direta, que é o piso básico fixo, né, o CRAS, os serviços que são ofertados diretamente nos equipamentos, nos CRAS e nos CREAS, tá? Esses vocês não podem estar conveniando. E, por último, a assinatura do concedente, a assinatura do proponente, que vai aqui a assinatura do prefeito e a assinatura do nosso secretário. E eu quero aqui um dado, eu quero dizer para vocês que a gente agora em 2015, a gente pretende atingir 100% de preenchimento, né, os 417 municípios preenchendo o plano de ação. O ano passado, já houve um avanço muito grande, eu quero até parabenizar todos os gestores, porque a gente antigamente ficava com a média de 35 municípios que não preenchiam o plano de ação do governo federal. E o ano passado a gente só ficou com um município. Esse município a gente realmente lutamos até o final para ver se ele preenchia, mas assim não houve sucesso. E com relação ao plano de ação do governo do estado, nós ficamos o ano passado com 28 municípios sem encaminhar o plano de ação. Então, assim, esse ano a gente pretende atingir a meta de 100%, por isso que a gente já está aqui à disposição de todos para tirar dúvidas e quero agradecer a presença de todos vocês e desejar uma feliz Páscoa para todos. Obrigada. Então, para complementar algumas informações, a gente passa agora para a coordenação da Proteção Social Especial, para Thaís e Viana. Bom dia a todos e todas. Eu vou pedir desculpas pela minha voz, mas eu estou vivendo uma crise de rinite. Mas vamos lá, vamos fazer um esforço. Vai exigir de vocês paciência. Primeiro eu queria agradecer, eu acho que é importante a gente fazer esse reconhecimento toda vez que a gente mobiliza os municípios e eles aderem a uma mobilização. Eu acho que é louvável a gente reconhecer, né, essa mobilização e mesmo em tempos de véspera de Sexta Santa, a gente está aí com algumas pessoas que se colocaram à disposição de estar nesse espaço para a gente conseguir aprimorar esse sistema. Primeiro eu queria fazer só uma observação com relação ao que Mara colocou sobre o PEVAC. E muito em função do que a gente tem visto de debate na CIB, mas especialmente as últimas, né? Porque há um entendimento de alguns municípios de que o fato dele ter o reconhecimento oficial da situação de calamidade pública ou emergência já o coloca elegível para o PEVAC.
E, na verdade, não é isso. O PEVAC, ele é um piso específico de alta complexidade, portanto, para acolhimento provisório. E o município só acessa o PEVAC se ele tiver, no mínimo, 50 famílias necessitando desse alojamento temporário. Tá? Então, a gente também precisa reconhecer que, no campo da assistência social, a gente não tem só esse piso como uma possibilidade de suporte às necessidades dessas famílias vitimadas, né? O próprio BE e outras formas que a gente tem dentro da política. Então, acho que é importante esclarecer, porque, de algum modo, há uma expectativa aí de que esse cenário possa já gerar automaticamente um acesso a essa questão. Eu queria fazer algumas observações sobre o que Leísa trouxe aí da fala dela. Já parabenizar, viu, Leísa? Eu acho que você trouxe elementos importantes aí. Acho que Mara tem convidado a gente para um desafio que é pensar o SUAS no desafio de pensar a gestão de política pública num Estado democrático, mas capitalista. Né? Então, assim, eu acho que não é fácil fazer esse processo, e aí eu acho que você retoma trazendo elementos da Constituição, que eu acho que são importantes, e de como que esses instrumentos eles não são frios, né? E eu acho que Mara trouxe isso de forma muito brilhante, e eu tentei fazer aqui alguns esquemas e recuperei algumas coisas da sua fala que eu acho que é importante. Uma é que você tentou, de alguma forma, mostrar para a gente o caminho do processo de planejamento que vai desde o diagnóstico, né, até a necessidade da gente ir compondo o cenário de respostas, né, ao conjunto de demandas que se apresentam à política de assistência social e numa perspectiva da gente construir indicador de resultados de impacto, que eu acho que é um dos grandes desafios nossos. Eu acho que a gente ainda precisa revisitar várias vezes a tipificação, porque eu acho que o item lá, impacto esperado, indicado a serviço, ainda é um item que a gente não consulta com frequência. A gente consulta o objetivo do serviço, o trabalho essencial do serviço, para a gente desenhar o que a gente vai fazer no cotidiano dele, mas dificilmente a gente produz uma sistematização, que foi um pouco do que você chamou, produz uma sistematização de um fazer, né, que é um fazer que tem que estar pautado no acompanhamento e não meramente no atendimento, que é uma outra questão, né? A gente tem visto uma tendência muito mais aos atendimentos pontuais, e você trouxe isso de forma muito clara, né? Acaba que a assistência social, ela quer ser, eu sempre brinco, ela quer ser mais emergência do que a saúde. Porque se você chegar num posto de saúde precisando, com alguma crise que você tenha de saúde, o médico não vai logo te botando numa mesa de cirurgia e lhe abrindo, né? Ele precisa de um tempo para avaliar o seu quadro. Na assistência social, há sempre uma expectativa de que o usuário vai chegar e vai ter a resposta imediata, e que a gente não precisa ter tempo para pensar. Né? Digamos assim, o desafio de ter que lidar com uma política que já se profissionalizou, mas o tempo todo se cobra dela uma não profissionalização. Né? Então, eu acho que você trouxe muito bem essa dimensão e que eu penso que é um desafio para o planejamento. Né? Então, o plano de ação ele vai refletir aquilo que o município consegue enxergar da sua demanda real, o que, por vezes, isso não necessariamente aparece. Né? Aquela confusão entre cadastro, família cadastrada, toda família que eu cadastro necessariamente é a família elegível para acompanhamento, né? Como é que eu desdobro isso para além do plano de ação? E essa média que Mara colocou muito bem, eu posso considerar lá os dados do RMA. O RMA, por exemplo, especialmente vou falar do CRES, porque é onde a gente consegue fazer uma consulta mais frequente, ele vai lhe dando a dimensão de quantos casos novos você tem por mês. Então, daí, para você também não contabilizar os 50, que é uma outra tendência, né? Parece que você, durante o ano, só atende as 50. Uma coisa é a capacidade instalada, outra coisa é o total de famílias que efetivamente você atende e acompanha durante o ano, que normalmente está acima das 50. Você dificilmente fica com as mesmas 50 durante um ano inteiro. Então, acho que, de algum modo, a provocação que o instrumento faz, do ponto de vista de você compreender alguns conceitos do que é cadastro, né, família cadastrada, do que é família acompanhada, do que é família, do que é capacidade instalada, eu acho que é uma provocação importante, mas, por outro lado, também dá aí uma dimensão técnica, que é a necessidade de você dialogar com quem preenche, com quem está no seio do órgão gestor, com quem executa, que é uma outra tarefa que a gente não tem visto com tanta frequência, que eu sei que é um desafio grande a gente fazer, mas eu penso que todo coordenador de equipamento, de CRAS, de CREAS, né, enfim, das unidades de acolhimento, precisam estar como gestor e com o conselho debatendo esse processo de preenchimento, porque no fundo é ele que dá a luz e ilumina toda essa dimensão. E por fim, falar de uma preocupação que eu tenho tido,
e aí muito do diálogo com os municípios, que tem a ver com o planejamento, que é esse mapeamento da demanda real. A nossa capacidade de responder qualificadamente a essa demanda real tem a ver com a nossa capacidade de identificar que demanda é essa. E esse movimento de identificar que demanda é essa, eu acho que a gente ainda está com, eu diria, uns degraus aí a subir, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, de um modo geral, e aí eu não sei se tem alguém aqui do Bolsa Família que pode me ajudar nessa discussão, mas assim, de um modo geral a gente vê a consulta ao CAD único muito numa perspectiva dele ser o instrumento para o acesso do Bolsa, ou ser um instrumento que me permita fazer um grau de acompanhamento à família, né? Principalmente de descumprimento, de condicionalidade. Nunca no sentido de trazer informações sobre um território que eu atuo, ou de trazer informações sobre o conjunto de famílias que aquele município tem e que é elegível para os serviços, né? A prova disso é que, normalmente, os CRAs eles não têm senha para acessar alguns sistemas específicos, e isso desdobra, reafirma o quanto essa distância é real, né? Então, você não consegue ter uma relação entre quem efetiva o serviço e quem está limitando um instrumento que é poderosíssimo, não só para a assistência social, mas especialmente para a assistência social. E aí me preocupa como que a gente está tendo, no campo do planejamento, aí eu já encerro a minha fala, no campo do planejamento, como é que a gente está se organizando para responder uma demanda, se no fundo essa demanda não é tão bem conhecida, né? Eu estou considerando como demanda aquilo que eu enxerguei, ou aquilo que efetivamente é elegível para poder atender. Porque se for só o que eu enxerguei, eu estou aí com uma possibilidade de deixar um grupo grande de pessoas fora do acesso. Então, eu preciso construir meu planejamento à luz de quem de fato é elegível, e principalmente à luz da complexidade do que ele traz. Né? Porque a gente, às vezes, meio que fraciona o sujeito. A gente tem recebido várias questões normalmente no nosso cotidiano, que é assim, e o usuário pode estar no CRAS e no CREAS ao mesmo tempo, como se ele tivesse, né, um processo onde cessou a violação, o vínculo necessariamente está fortalecido, como se fosse uma coisa cartesiana. Né? Então, quem é o conjunto dos usuários que vão demandar intervenção de CRAS e CREAS concomitantemente, né? Quais que a gente vai ter que fazer essa referência e contra-referência mais mapeada, monitorada e sistematizada, para daí a gente conseguir fazer o plano refletir efetivamente o que a gente tem de demanda real. Então, seria isso. Eu acho que Leisa fechou bem quando falou de 3 problemas que eu considero importantes, que é ações pontuais. A gente ainda tem o desafio de superar as ações pontuais, poucos recursos e baixa capacidade técnica. Eu acho que tem aí 3 desafios estratégicos para a gente percorrer. Nesse sentido, contem conosco da Secretaria para apoiar e a gente poder trocar junto. Eu queria aproveitar a oportunidade para divulgar o e-mail da coordenação, protecãosocial@sjdhds. É enorme essa sigla, né? .ba.gov.br. Vou repetir. protecãosocial@sjdhds.ba.gov.br. Eu estou à disposição para qualquer questão na área de proteção especial. Obrigada. Complementando também algumas informações em relação ao processo de planejamento e de plano, eu encaminho agora a palavra para a Isabel, representando a Proteção Social Básica. Bom dia a todos e todas. Para nós é uma felicidade estar aqui nessa possibilidade de diálogo com vocês, né? Então, refletindo um pouco em cima do que foi apresentado pela mesa, a gente salienta também a importância de que seja cogitado, né, que sejam pensadas as metas de aprimoramento da gestão municipal. Então, até fazendo uma retrospectiva das metas do quadriênio passado, que se encerravam em 2013, que eram metas que falavam da estrutura de funcionamento do CRAS, estrutura, atividades desenvolvidas, horário de funcionamento, eram aspectos muito práticos, né? Então, nós encerramos o período, tivemos um número grande de municípios e CRAs que não conseguiram alcançar as metas, né? Em função disso, houve a resolução 21 da CIT, que fez uma peneira das situações de maior gravidade, e aí culminando com o bloqueio de alguns recursos, né, de alguns municípios que tiveram recurso bloqueado, e outros com situações que foram elencadas de menor gravidade ficarem em aprimoramento técnico. Nós sabemos que
não cumprir essas metas, não ter cumprido, ou esse período ter se encerrado, não significa que elas deixam de ser importantes. Então, a equipe completa, o perfil da equipe, o horário de funcionamento, as atividades desenvolvidas, se a equipe faz ou não acompanhamento familiar, visita domiciliar, busca ativa. Então, são metas que precisam ser observadas, né? Foram construções históricas que qualificaram o nosso serviço, o serviço do PAIF, que a gente precisa continuar assegurando, continuar garantindo. Não perder de vista porque o período já se encerrou, mas, na verdade, ter essa reflexão. E aí a gente até indica a Resolução 5 da CIT de 2010, que tinha esses quadros, né, por ano, de metas que o CRAS deveria alcançar por porte. Então, acho que é interessante para a gente olhar o quadro e ver o que é que o meu CRAS está cumprindo dessas metas. Então, ele tem o espaço de atendimento, tem o espaço superior das salas, faz a busca ativa. Então, vai olhando um por um, e é um exercício pedagógico importante de avaliação também, né? O Ministério faz essa leitura com base no censo, mas a gente pode fazer a nossa leitura da nossa realidade também, que é importante. E aí já saliento também as metas de 2014 a 2017, as metas da gestão municipal, que muitos de vocês já devem conhecer, está no site do Ministério, uma das páginas principais ali da assistência. E é importante que a gente também case com os nossos instrumentos de planejamento. Então, o acompanhamento familiar pelo pai, no PAIF, por porte, diferenciado por porte. Cada porte tem uma meta diferente. O encaminhamento de famílias de pessoas beneficiárias do BPC para atualização cadastral no CadÚnico, para inclusão no CadÚnico. A inserção do público prioritário do serviço de convivência. Então, são metas que qualificam o nosso serviço, que a gente precisa discuti-las, né? Não só observar, mas discutir e entender a importância. Porque, por exemplo, quando o município não consegue inserir o público prioritário do serviço de convivência, a gente precisa sentar para discutir por quê, né? Quem é esse público prioritário? Então, por que a gente não está conseguindo alcançar? Porque ele existe. Pode não existir na mesma quantidade em todos os municípios, mas são públicos que podem estar ali invisibilizados, né? Será que não existe defasagem escolar superior a 2 anos no município? Será que não existe situação de trabalho infantil? Será que não existe negligência, abandono, violência? Então, é essa reflexão que é importante, né? Pessoas com deficiência que estão isoladas, que estão em situação de isolamento. Então, são aspectos que vão qualificando, que vão nos impulsionando a qualificar o nosso trabalho, o trabalho dos nossos serviços. Então, eu acho que é isso, né? O que por hora eu gostaria de salientar e dizer que a Coordenação de Proteção Social Básica está também à disposição de todos vocês, dos municípios, na orientação, no acompanhamento. Posso passar alguns telefones nossos, que é o 3115 1637, 3115 9917 e 3115 3375, do Serviço de Convivência. O e-mail proteção social básica, o nosso já mudou para sedes, ainda está sjdhds.ba.gov.br. Então, obrigada. Agora a gente passa para nossa querida Lourdinha, para falar um pouquinho desse trabalho que ela está fazendo no acompanhamento aos municípios. Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar a mesa na figura dessa pessoa que recepciona os planos de ação de forma tão zelosa, tão cuidadosa mesmo, que é a companheira Mara Del Rey. Queria cumprimentar as pessoas presentes nesse polo de transmissão em que estamos, na pessoa da companheira Joelma Sacramento, secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Lauro de Freitas, onde resido. Queria cumprimentar os operadores desta política pública que estão nos assistindo nos demais polos, na figura do companheiro secretário Miguel Felício, do município de Vitória da Conquista, cuja sala está bastante cheia, isso é muito bom.
e dizer que a gente está na SAIS desde fevereiro deste ano, experimentando uma modalidade de atendimento aos municípios, por orientação da superintendente Mara Moraes, de uma forma mais, diria, organizada, e cujo objetivo é potencializar esse atendimento presencial, compreendendo que o deslocamento de um gestor ou um técnico do seu município de origem para a cidade de Salvador nem sempre é fácil, e a gente precisa efetivamente transformar esses nossos encontros em encontros o mais produtivos possíveis. Então a gente tem tido o cuidado de solicitar que os municípios nos façam o agendamento com alguma antecedência, de formas que a gente possa mobilizar a nossa equipe para, em uma mesa redonda, nem sempre redonda, a gente prestar o atendimento ao município da forma mais completa possível. A gente tem também recomendado aos municípios que tenham um procedimento igual ao nosso, e que, quando encaminhar para nós o gestor ou um preposto da secretaria, também tenha esse cuidado de, antes de vir a Salvador, procurar saber em cada proteção, né, com os representantes de cada proteção, que tipo de dificuldades eles estão enfrentando, para que possa tentar sanar essas dificuldades aqui. Então, esse trabalho a gente começou a experimentar o mês passado, quer dizer, esse atendimento técnico integrado, a gente tem tido bons resultados disso. Há uma manifestação por parte dos gestores de uma satisfação maior nesse tipo de acolhimento aqui na Superintendência de Assistência Social, e a gente vai estar, lógico, aprimorando esse atendimento de formas que o governo do Estado da Bahia possa cumprir esta parte que lhe cabe nesse sistema único da assistência social, né, de acompanhamento, monitoramento e assistência técnica aos municípios com a maior eficácia possível. A gente tem dificuldades, o governo do Estado tem dificuldade de estar nos 417 municípios acompanhando a execução dessa política pública, e esta coordenação que a gente está assumindo, ela tem esta responsabilidade de buscar aprimorar as formas de assessoramento do Estado aos municípios. Então, a gente está aqui desejando que nos próximos dias a gente comece a receber um número maior de agendamentos para atendimento, e que a gente consiga efetivamente, com esse assessoramento, com esse apoio técnico do Estado, fazer avançar mais e mais esse sistema único que completa agora 10 anos de fundado, e que a gente tenha toda a clareza do mundo, que depende de cada um de nós, que depende do nível de comprometimento que cada um de nós tem para com a sociedade, o êxito, o sucesso e a vitória do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente vai estar à disposição dos gestores e gestoras, das equipes técnicas. Os agendamentos podem ser feitos por telefone 3115 9927 ou por meio eletrônico Lourdinha, LOURDINHA, @ Secretaria de Justiça, Desenvolvimento Humano e Desenvolvimento Social, ba.gov.br. O companheiro José Bartilotti, que é secretário executivo da CIB, também estará recebendo solicitações de agendamento, e a gente deseja que esses nossos encontros sejam efetivamente o mais produtivo possível. Então, agora a gente vai ficar no aguardo de perguntas que possam estar vindo dos assistentes
que se encontram nesse momento nos polos, lembrando que esta videoconferência estará disponibilizada no site da Secretaria, que ainda tem o antigo endereço, ainda não mudou, e que os operadores que estão hoje nos assistindo devem motivar as suas equipes para assistirem via internet para suprir essa possibilidade de não ter conseguido assistir hoje, uma quinta-feira santa, que em muitos municípios houve o feriado, o ponto facultativo, o feriado, alguns feriados mesmo, e em outros pontos facultativos, mas enfim, a gente está aqui agradecendo e parabenizando todas as pessoas que fizeram esse esforço de estar conosco hoje, nessa quinta-feira santa, nos 27, 28 polos que estão em funcionamento. Muito obrigado. Enquanto a gente aguarda os encaminhamentos das perguntas, Mara gostaria de fazer algumas complementações de informação. Então, eu queria alertar para o prazo da entrega do plano de ação, que nós pactuamos na CIB, que os municípios validassem e retornassem o plano para a gente até o dia 10 de abril, né? E o prazo final para assinatura do plano, 30 de abril. Então, assim, para vocês estarem atentos, se até o dia 10 o município ele não teve tempo de levar para apreciação do conselho, então a gente pode encaminhar o plano e depois, posteriormente, pode estar encaminhando a ata e a resolução. Agora, eu peço a vocês que não deixem para o dia 30, porque a ata e resolução, aliás, também o ofício de encaminhamento, tá? Porque a gente não pode montar o processo sem o ofício de encaminhamento assinado pelo prefeito, tá? Então. E a prestação de contas, né, que vai ser no novo modelo do demonstrativo sintético, foi pactuado o prazo para vocês entregarem no dia 30 de junho. Então, a gente vai estar disponibilizando também por e-mail, assim que tiver concluído, o novo formulário para vocês estarem preenchendo e nos mandando, que aí vai um modelo novo com a ata também do Conselho, um parecer do Conselho, da mesma forma que vocês preenchem o do governo federal. A gente fez justamente um instrumento parecido para vocês não terem, lógico que é o mesmo serviço cofinanciado, vocês não vão fazer de formas diferentes, com instrumentos diferentes. E também quero chamar a atenção para os instrumentos da vigilância, né? Os relatórios de preenchimento dos CRAs, dos CREAS, o CISC, né? Para vocês não perderem o prazo para estar alimentando, e o do governo do estado, o acompanhamento físico, tá? O acompanhamento físico, ele é parte integrante do processo de pagamento também. Então, a gente recebe bastante atrasado, a gente ainda está recebendo de 2014, né? Tem municípios que não conseguiram enviar no prazo. Então, assim, o demonstrativo nosso, o acompanhamento físico nosso, ele é preenchido mensal das ações que o Estado cofinancia para aquele município, só daquelas ações. Vocês vão preencher mensal e encaminhar a cada trimestre, encaminha para a gente. Então, assim, vai preencher janeiro, fevereiro, março e encaminhar até 5 de abril para poder a gente estar lançando essas informações, tá, gente? Então, assim, é o instrumento de vigilância do Estado para o repasse de recursos, é o acompanhamento físico. E eu queria dizer também que quem não recebeu o plano de ação por e-mail, porque nós estamos utilizando para envio do plano de ação o e-mail da Rede Suas BA, @sjdhds.ba.gov.br. Então, vai ser esse e-mail que a gente vai, só nele vocês vão ter que, né, retornar, ou então dizer se não receberam. Vamos lá, redesuas.ba@sjdhds.ba.gov.br. E outra coisa importante que eu queria ressaltar aqui é que os recursos, né, destinados à execução desses serviços, né, constante do plano de ação,
eles é para manutenção dos serviços. Ele só pode ser gasto na natureza de despesa de custeio, tá? Então, assim, ainda não pode ser gasto com despesas de capital, tá? Então, os municípios, eles têm que aguardar a orientação do Ministério para ver como é que vai ficar a regulamentação do decreto 7788, tá? Obrigada. Nós temos aqui 3 polos inscritos, a gente vai fazer então essa rodada com essas 3 perguntas, e se algum polo quiser fazer a inscrição, a gente, após essas 3 perguntas, a gente faz uma nova rodada. Então, Vitória da Conquista é o primeiro polo a esclarecer dúvidas em relação à videoconferência, logo após Teixeira de Freitas e depois Seabra. Bom dia, Leísa, bom dia, Asmaras, Thaís, Isabel. Prazer vê-la aí, Leísa, no espaço onde, mais uma vez, a gente se sente representado. Você que vem dos municípios, que tem uma história, que nos defendeu tanto tempo, não é, à frente do GEGENAS, então nos dá uma tranquilidade de saber que aquilo que você brigou por tanto tempo, eu sei que você vai estar aí, executando e olhando, com certeza, para cada município a qual você representou vir com a gente. Minha pergunta é relacionada ao serviço de convivência. Nós solicitamos, como vários municípios da Bahia, a revisão de meta. Somos cofinanciados por 460 e hoje, segundo a nossa solicitação, nós estamos atendendo quase o dobro disso aí. Ainda que recebamos pelo valor hora pactuado. Então, seria 23.000, hoje 69.000 trimestralmente. Mas, e aí, qual a perspectiva? O Estado, o Ministério, ele sinaliza para o Estado, aqueles municípios que receberam supervisão do Estado, que foram confirmados que nós tínhamos capacidade para essa ampliação de meta, e continuamos recebendo para aquilo que foi estabelecido. A gente tem esperança de recebermos essa diferença. De 2015, nós recebemos por aquilo que nós sinalizamos como ampliação de meta, ou não? Bom, a gente, como vai fazer rodada, eu queria encaminhar para os outros 2 polos. Eu até agradeço, Clé, e já fazer essa devolutiva, que a gente estava aqui brincando, a responsabilidade é grande, e eu agradeço muito a confiança, né, que vocês, como ex-colegas, né, de trabalho, estão e têm colocado e têm me dado esse retorno de força. Eu acho que o lugar é diferente, mas o compromisso é o mesmo, com a consolidação do SUS na Bahia, para que a gente tenha uma assistência social que o povo da Bahia merece. Então, eu tenho visto do lado de cá um esforço muito grande da equipe da SAIS em fazer isso verdade. Então, eu acredito que a gente continua nesse processo de tentar avançar e melhorar naquilo que a gente pretende como papel do Estado na política de assistência. Ok? Muito obrigada. Teixeira de Freitas. Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa de Mara Del Rey, uma pessoa que, assim, ao longo do tempo vem demonstrando muita preocupação com os municípios e está sempre presente e ajudando no que possível tirar as nossas dúvidas. Eu queria só fazer algumas perguntinhas. Primeiro, em relação à expansão dos serviços. O município de Lagedão, aqui no extremo sul da Bahia, ele vai ser contemplado com a expansão do PAEF. Antes fazia parte da regionalização do município de Itaém. No plano de ação 2015, não veio indicando o cofinanciamento do Estado. Aí eu queria saber como é que iria ficar. A outra questão em relação ao município de Nova Viçosa, que tem o serviço de abrigo para idosos e que também não foi contemplado no plano esse cofinanciamento. E o município de Prado, abrigo para criança e adolescente,
que também não está sendo indicado lá a contemplação desses recursos. Gostaria de saber se vocês podem me informar como é que vai ficar ou se vai ter alguma mudança no decorrer do ano. O outro, eu queria só que Mara me informasse o decreto. Ela falou decreto 7788, mas não disse o ano, para que a gente pudesse acompanhar. Uma colega aqui de Teixeira, de Freitas, ela pediu para que eu fizesse a pergunta, ela teve que sair, e eu vou fazer. Ela pergunta o seguinte: gostaria de uma melhor compreensão acerca da utilização... acerca do variável utilização tanto no plano de ação do Estado quanto no federal, família referenciada. Permissão de atendimento. No sistema analisado, o que pretendem atender no ano com base no ano anterior ou atendimento do ano. E no federal, faz referência ao número de famílias da área de abrangência do território. Ou seja, ela quer saber se as informações das famílias é diferente na hora de preencher os relatórios do Estado para a União, porque da União você coloca as famílias que estão no seu território, e do Estado, pelo que ficou claro, seria o número de família que você pretende atender. Eu não sei se ficou claro aí. Ok, a gente agradece a Gideão e agora a interação com o Paulo de Seabra. Eu gostaria de cumprimentar a SAIS pela iniciativa, né, da videoconferência e dizer que aqui no Polo estão presentes os municípios de Palmeiras e de Seabra. E eu gostaria de perguntar a Mara sobre a data real da prestação de contas, que não ficou bem clara para a gente, que teve que ter feito no equipamento, se é 30 de junho ou 30 de julho, e também com relação ao PEVAC, que a gente teve um problema aqui no equipamento e a gente não conseguiu ouvir, saiu do ar por algum momento. Muito obrigada. Bom, então agora a gente responde esse bloco aí de perguntas. Então passo para Mara para fazer os esclarecimentos. E primeiro Isabel para responder aí a pergunta de Cléa, nossa querida Cléa aí de Encruzilhada. Então, Cléa, no Estado, nós tivemos 104 municípios que tiveram direito a solicitar essa revisão da capacidade de atendimento do serviço de convivência. Entre estes, 84 solicitaram, né? E ainda não temos, na verdade, um retorno do Ministério em relação a essa solicitação. Encaminhamos os pareceres do Estado, recebemos os recursos, a equipe analisou e encaminhou ao Ministério, mas ainda não temos um retorno em relação a essa aceitação dessa capacidade superior e ao cofinanciamento da capacidade superior ao que foi pactuado, né? Então, tanto temos municípios que não recebem o cofinanciamento e que também têm o desejo de ingressar no cofinanciamento do serviço, como temos os municípios que atendem a mais acima da capacidade, mas que recebem ainda o cofinanciamento dentro do que foi pactuado, que não é suficiente, certo? Mas vamos continuar na interlocução com o Ministério, demonstrando essa necessidade, certo? É isso. Só para complementar, né, que Thaís está aqui me lembrando, que já foi feita uma solicitação ao MDS, a nossa ministra Tereza Campelo, de uma agenda com as coordenações, né, da CGES, Proteção Social Básica e Especial, para tratar dessas questões, né, e de outras que são características específicas do nosso Estado, para que a gente consiga resolver essas pendências também que representam os municípios da Bahia. Mara. Respondendo obrigada, viu, Gideão? Você é muito gentil. Olha, se eu entendi o que você quis perguntar,
O decreto é o 7788 de 2014, do governo federal, sobre as famílias, né, que a previsão de atendimento das famílias referenciadas. Eu acho que eu entendi o seguinte: você quer saber a capacidade de atendimento ano para 2.500 famílias, está lá na NOB explicadinho. Para 2.500 famílias, o atendimento mínimo ano são 500 famílias. Não quer dizer se você atender 400 ou 300, você vai ter o recurso reduzido, não vai. Para 3.500 famílias, que é município de pequeno porte 2, o mínimo é 700 famílias ano. Para médio porte e grande porte, 5.000 famílias, o mínimo 1.000 famílias ano. Então, eu falei da média porque se você atendeu no exercício anterior 400 famílias e você pretende atingir, né, um número maior, você vai fazer a previsão de 500 ou 600, o que você pretende realmente atender. Não necessariamente, né, você vai atender aquilo que você previu. Né, ali é uma previsão, então você pode atender o mais ou menos. E aí onde é que você vai informar que você atendeu mais ou menos? Quando você for fazer a sua prestação de contas, você vai dizer se atendeu aquele número, se aquele número foi real ou não. Eu não sei eu não entendi, gente, quanto à utilização do recurso, né? A utilização do recurso, eu vou repetir, é só para despesas de custeio, pagamento de profissionais efetivos, pagamento de pessoa física, né? Contratação de pessoa física, despesas com a manutenção dos serviços e para imóveis que são próprios, né, imóveis da prefeitura, pode fazer pequenas reformas. Quando o imóvel é alugado, o imóvel não é próprio, né, principalmente na rede não governamental, o recurso ele não pode ser utilizado para pintura, reformas, pequenas reformas. Só para quando o equipamento for para equipamento público, né, para a execução do serviço pelo município. Iramaia, a data do prazo para a prestação de contas é 30 de junho. A primeira vez a gente estava marcado para 30 de maio, depois a gente estendeu para 30 de junho. Agora eu queria chamar a Thaís para responder sobre o PVAC, Thaís. Desculpa, ajuda é um ainda, viu? Olha só, o Estado, foi uma proposta da Coordenação de Proteção Social Especial que a gente mantivesse ainda o repasse para Itanhem como CREAs regionais ou como CREA regional até junho. Né? A gente vai manter esse repasse até estar se estruturando os municípios, né, para o CREAS regional. E não foi no plano de ação porque a comissão não foi pactuada ainda a lista dos municípios na CIB, né? A comissão já terminou o trabalho, já tem definido, mas falta a gente apresentar para pactuar na CIB. Na última reunião a gente apresentou, mas não se pactuou, né? Então a gente não pôde inserir esses valores naqueles municípios que já estão elencados pela comissão para o CREAS regional. E aí a gente vai fazer um plano à parte para o município preencher posteriormente. Mas, assim, isso aí não tem problema nenhum, vai ser no decorrer do exercício mesmo. Só para complementar uma informação importante do que Mara colocou, que a gente, nos planos, né, Mara, a previsão de atendimento, né, mas é extremamente importante que o município ele possa inserir até no seu plano municipal a sua previsão de acompanhamento às famílias, porque é uma outra informação, né? É diferente acompanhamento de atendimento. E esse dado ele pode ser lançado no plano de ação do município, aquele que o município elabora e coloca lá as especificidades da oferta do serviço ou do atendimento aos benefícios. Thaís agora vai complementar. Primeiro, dizer a Iramaia que, com relação ao PVAC, o que o governo federal faz, a exigência, e aí eu estou falando do cofinanciamento federal, tá, gente? Porque o Estado ainda não cofinancia o PVAC. Com relação ao recurso do governo federal, ele faz uma exigência do ponto de vista da formalização da situação de calamidade e emergência.
que é o decreto estadual reconhecendo e a ratificação do Ministério da Integração. Existem resoluções específicas que determinam essa relação. O que a gente fez, né? A proteção especial, a coordenação, considerando toda uma situação que a gente viveu, especialmente no litoral sul, a gente produziu um informe, tá? Especificamente sobre esse serviço, sobre esse piso, e aí eu estou me colocando à disposição, como nós temos pouco tempo, né? E especialmente a videoconferência está prevista para terminar às 12, para dar oportunidade para outras pessoas também estarem se colocando, eu vou me comprometer com vocês de mandar esse informe. A gente já tinha feito isso, mas eu vou reenviar o informe para o Coegemas, reenviar o informe para Bartilotti divulgar nos e-mails institucionais dos secretários e tudo mais, tá bom? No grupo virtual dos CREAS, dos CRAs, eu me comprometo. E no mais, Iramaia, você pode entrar em contato com a gente. O nosso e-mail já disse, mas o nosso número é 71 3115 3325 ou 3291, tá? E a gente esclarece mais. Só queria complementar a fala de Mara em relação à regionalização, dizendo que a gente vai, a perspectiva, de acordo com a orientação do MDS, é que a gente construa um termo de aceite específico para a regionalização do PAEF modelo 2, que é o que a gente está inclinando a aprovar na CIB, que está previsto para o próximo dia 27 de abril, não é isso, Zenho? Então, esse termo de aceite, de acordo com as normativas, né, o decreto estadual, ele passa a ser um anexo, né, isso, Mara, do plano de ação. Portanto, a gente não deixa de contemplá-lo no conjunto de projeções que aquele município vai ter em relação à execução das ações de assistência social, certo? Lembrando também que todo o cuidado nosso de criar uma dinâmica de transição, inclusive dentro dessa normatização do plano e dos seus anexos, é em função mesmo de que, para além da gente ter que pactuar na CIB, os municípios também têm 6 meses para fazer a implantação. Os municípios vinculados ao CREAS Regional de Itaim terão também o tempo de transição para que possa aí assegurar que a nova equipe, vinculada às suas próprias estruturas, possa acompanhar essas famílias que estão hoje vinculadas a um único equipamento, certo? Então, a gente vai estar com uma programação específica para os municípios que serão beneficiados pelo CREAS Modelo Regional 1, que está pautado aí na definição do MDS do ano passado, certo? Obrigada. Eu posso... Não, tudo bem, eu espero. Deixo para fazer as considerações finais. Neste segundo bloco, a gente tem 2 perguntas que foram encaminhadas por escrito. O Polo de Valença, o Polo de Guanambi, e uma pergunta a ser feita na interação com o Polo de Santo Antônio de Jesus. Então, o Polo de Valença pergunta, através de Valina, qual é a previsão de repasse dos recursos dos meses de maio a dezembro de 2014, e o Polo de Guanambi, Edna, secretária de Assistência Social de Botuporã, pergunta se é para encaminhar o plano municipal ao Estado, juntamente com o plano estadual. Bom, Valença, né, quer saber sobre o que ficou em restos a pagar de 2014. Então, assim, a secretaria, ela pretende, né, acelerar o repasse de 2015, né, portanto, tá definido até o final de abril, para não, a intenção da superintendente, do secretário, começar a repassar regular e automático. Então, primeiro a gente vai dar o impulso no cofinanciamento de 2015 e os restos a pagar está sendo negociado para começar a pagar depois de abril. E Guanambi, Edna, o plano municipal de assistência social, o município encaminhava antigamente para habilitação, né? Então, assim, o Estado ele não pede mais o plano tem que ficar lá no município. E não precisa mandar junto com o plano de ação, né? Você manda o plano de ação com a ata e resolução do conselho e o ofício de encaminhamento. E assim, eu vou alertar aqui para não dizer que o plano de ação, ele não substitui o plano municipal de assistência social. Um é para 4 anos de governo e o outro é para as ações que vão ser executadas no exercício, tá? Então, a gente passa agora para a interação com o Polo de Santo Antônio de Jesus, para que eles possam fazer a pergunta. Bom dia, sou Marilene, gestora da assistência social do município de Santa Terezinha. Nós temos o número de famílias pactuadas
são de pequeno porte 1, o número de famílias é de 2.500 pessoas, famílias. E no plano federal, nós lá distribuímos o número de famílias para o CRAS e para a equipe volante. Como o Estado não cofinancia a equipe volante, a gente subtrai esse número de famílias do plano estadual, colocando apenas o número de famílias acompanhadas pelo CRAS, ou no mesmo total que a gente coloca no plano federal. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, na verdade, o que a gente tem que informar deveria ser, como é cofinanciamento do serviço, deveria ser o mesmo número de família. Mas como a gente não cofinancia a equipe volante, você vai colocar a quantidade realmente do PAIF, tá? A gente tem mais uma pergunta aqui, né, do Poliati. Em relação à rede prestadora de serviços conveniada, item 6 do plano de ação, quais as informações devemos colocar da rede conveniada? Exemplo, nome, CNPJ, já contempla essa informação? Sim, sim. Só o nome da instituição e o CNPJ da instituição. Isso já contempla. Eu vou devolver agora para a mesa para que possam ser feitas as considerações finais. Caso algum polo ainda tenha alguma pergunta, ela ainda pode ser feita pela interação ou aqui por escrito. Mara, considerações finais. Eu quero agradecer a vocês pelo ter nos prestigiado e, mais uma vez, assim, dizer que a gente está à disposição, a equipe da SAS toda, né, para atendê-los melhor e para a gente, assim, estar junto na implementação do SUA no estado da Bahia. Então, assim, conte conosco e uma feliz Páscoa para todos vocês. Eu gostaria também de agradecer e aproveitar o espaço para divulgar. Nós temos a previsão de mais 2 videoconferências, uma para maio e outra para junho. A de maio sobre a resolução 21, então tratando da situação dos CRAs com bloqueio e aprimoramento técnico, né, para a gente conseguir avançar mais nesse entendimento. E uma outra para junho sobre as equipes volantes, que é uma parte do movimento de validar as equipes volantes. Então, antes da gente validar, a gente conseguir discutir um pouco mais sobre o serviço que a equipe volante está executando no território. Então, obrigada pelo diálogo e estamos à disposição. Você anuncia? Então, agora as considerações de Lourdinha. Bom, eu queria dizer que eu sou um entusiasta do uso das tecnologias para o bem e tenho o entendimento que a gente deve fazer cada vez mais videoconferências para suprir essas nossas dificuldades de estarmos juntos presencialmente. Queria agradecer a todas as pessoas que se mobilizaram para esse momento e pedir às mesmas que mobilizem os que não estiveram presentes a assistirem essa apresentação na internet. Muito obrigado e parabéns a todas e todos. Thaís tem considerações e observações a fazer. Eu acabei fazendo a divulgação só de alguns contatos telefônicos, eu queria ampliar para os municípios que contam com serviços de alta complexidade e precisam tirar suas dúvidas. O nosso contato é 71-3115-3285. Para os municípios que contam com serviços de média complexidade, podem procurar a equipe lá da CPSE no 71-3115-1599 ou 1560. Agradecer, eu acho que é mais uma oportunidade, eu concordo com o Lourdinha, eu acho que a gente precisa usar mais essa ferramenta, né? E a gente já teve algumas experiências exitosas como essa, mas queria trazer aqui 2 observações para vocês, aproveitando a oportunidade de estarmos juntos. Uma é com relação à resolução 18 de 2013, eu acho que Bel foi feliz quando recuperou as metas para aprimoramento dos CRAs,
mas essa resolução ela trata das metas para 2017, e no sentido da responsabilidade das gestões municipais cumprirem essas metas. Eu queria chamar a atenção especial para a parte que me cabe desse latifúndio, que é a parte da proteção especial, de que está lá posto que os municípios têm até 2017 para fazer a inclusão de 50% a 70% das crianças identificadas na base do Censo IBGE 2010 em situação de trabalho infantil na base do CAD, né? Então, garantir que o número de crianças identificadas no Censo IBGE 2010 em situação de trabalho infantil vá para a base do CAD único. Esse intervalo de 50 a 70 depende do porte do município. Lembrar que todos os CREAs deverão, até 2017, atender as famílias em situação de uso de substância psicoativa, ou seja, de violação de direito decorrente do uso, né? Então, precisamos identificar quem é esse público, onde está, e aí não significa que nós vamos substituir o papel da saúde, mas garantir proteção social, compreendendo que existem algumas questões relacionadas a rompimento de vínculo familiar, que de algum modo apressa a relação com a droga ou cria uma relação nociva, né? O uso nocivo. E 100% das unidades de acolhimento de criança e adolescente tem que estar reordenada até 2017. Então, esse é um desafio nosso, do Estado e do município. Então, acho que é importante a gente estar consultando essa resolução com constância. E lembrar para vocês que a gente tem até 30 de abril para fazer os registros no RMA de CREAS, né, com relação a esse primeiro trimestre de 2015, tá? De um modo geral, os municípios da Bahia que tem CREAS, os 208, quer dizer, 206 mais ou menos, porque a gente tem, não, 204 mais ou menos, que a gente tem municípios com mais de um CREAS, eles, de um modo geral, fizeram o lançamento do registro mensal até dezembro, né? Mas a gente tem um grupo de aproximadamente 50 municípios que estão aí com falha no registro, quer dizer, com pendência no registro de ou janeiro, ou fevereiro, ou março ainda, com relação ao registro mensal, tá? Então, pedir a colaboração de vocês nesse sentido. E como o Júlio está aqui representando Salvador, eu quero lembrar aqui no item 6, em relação a relacionar a rede prestadora de serviço conveniada, aí cabe, Mara, me parece, também as situações relacionadas a conveniamento para fins de execução de residência inclusiva, né? Então, eu acho que é importante também, eu sei que é uma realidade só de Salvador, mas acho que é legal reforçar. Então, agradecer e dizer que a gente está à inteira disposição. Um abraço a todos e boa Semana Santa. Então, encerrando essa videoconferência de orientação ao preenchimento do plano de ação, eu gostaria de lembrar que, além dessa previsão, né, que Isabel falou, de que a gente tem uma videoconferência, né, 2 para tratar sobre questões do CRAS e equipe volante, a gente está também na nossa programação a videoconferência em relação ao CNER, né, orientação ao preenchimento. O prazo ele permanece ainda para junho, então está na nossa previsão de fazer uma videoconferência final de abril, início de maio. E também, né, Mara, a gente está já preparando também a videoconferência de orientação ao preenchimento do demonstrativo de 2014, com esse novo instrumental que o Estado está apresentando, que também é sintético. Lembrar, né, alguns perguntaram aqui por escrito, em relação à divulgação da apresentação. Então, as apresentações, a gente vai pedir até ajuda a Zerinho, né, com a mala direta aí da CIB, para que chegue aos municípios as apresentações que nós passamos aqui. E a gente vai divulgar no portal das sedes e no Face, né, da Secretaria, o Face SJDHDS, o vídeo dessa videoconferência, para que os municípios que não tiveram acesso possam acessar essas informações e possam também tirar suas dúvidas. A gente agradece a todos aqui presentes no Polo do IAT, a todos os municípios presentes, né? A gente viu aqui Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista, Brumado, Teixeira de Freitas, Cruz das Almas, Amargosa, Ceabra, Itaberaba, Guanambi e Ribeira do Pombal. Foram os polos, Santo Antônio de Jesus, os polos que a gente identificou aqui, que estavam presentes. Isso, Zenho está aqui me passando que estiveram presentes 125 pessoas no acompanhamento dessa videoconferência. A gente sabe
das dificuldades da data, por ser véspera de feriado. Alguns municípios decretaram um feriado, ponto facultativo, e infelizmente a gente teve alguns contratempos com 5 polos, mas os municípios que não puderam acompanhar por esses polos acompanharão pelo material que a gente vai divulgar no portal das sedes e no Face, e também por e-mail. A gente deseja uma excelente Semana Santa para todos e até a próxima.